Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma noite de estudos e de assistência espiritual da Casa de Isaac Lima, pelo nosso canal no YouTube. Nós estamos iniciando a nossa reunião desta noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nosso ambiente. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, mas antes vamos ouvir a nossa página de preparação, que será feita pela nossa irmã Rosângela. Em seguida faremos a nossa prece inicial. Livro Coragem, Francisco Cândido Xavier, por Espírito Diversos. Tuas dificuldades. Imagine como seria difícil de suportar um educandário em que os alunos tão somente soubessem chorar na hora do ensino. Reportando-nos a imagem para considerar que, sendo a Terra nossa escola multimilenária, urge receber-lhe as dificuldades por lições, aceitando-lhe a utilidade e o objetivo. Diante dos obstáculos, ninguém precisa fixar-se no lado escuro que apresentem. Um náufrago faminto de estabilidade ao sabor das ondas não se lembrará de examinar o lodo no fundo das águas, mas refletirá no melhor meio de alcançar a terra firme. Todo minuto de queixa é minuto perdido, arruinando potencialidades preciosas para a solução dos problemas sobre os quais estejamos deitando lamentação. Toda prova, seja qual for, aparece na estrada, a fim de elastecer-nos a força e aperfeiçoar-nos a experiência. Em síntese, quase toda dificuldade implica sofrimento, e todo sofrimento, notadamente aqueles que não provocamos, redunda em renovação e auxílio para nós mesmos, lembrando a treva noturna em cujo ápice começa a alvorada nova. Saibamos arrostar os impedimentos da vida, sem receá-los. Cada qual dele é portador de mensagem determinada. Esse é um desafio a quem entesoures paciência. Aquele outro tem pele a sublimação da capacidade de amar no cadinho da provação. Aprendamos, sobretudo, a decifrar os enigmas da existência na oficina do bem eterno. Serve e compreende, serve e suporta, serve e constrói, serve e beneficia. Tuas dificuldades, tuas bênçãos, nelas e por elas encontrarás o estímulo necessário para que não te precipites nos despenhadeiros do orgulho e nem te encarceres nas armadilhas do marasmo, prosseguindo passo a passo, degraus a degraus, em tua jornada de burilamento e ascensão. Emmanuel. Então, meus irmãos, convidamos a todos para que possamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai de amor e de infinita bondade, ao nosso companheiro, nosso guia,
Jesus, nosso irmão de cada dia. Em primeiro lugar, agradecendo a oportunidade desta noite, agradecendo por termos cumprido nossas tarefas do dia de hoje, para que pudéssemos estar aqui neste momento de paz, de harmonia, de tranquilidade, buscando, Senhor, o amparo necessário para cada um de nós, buscando o alívio para as nossas dores, mas também buscando o aprendizado, os ensinos de Jesus através da doutrina espírita, doutrina esta que sempre nos acalma, nos orienta, que nos dá a luz do dia a dia. Pedimos, Senhor, que neste momento possa nos amparar, possa nos abençoar os nossos propósitos nesta noite, aqui nesta reunião. Pedimos, Senhor, que ampare e proteja também os nossos irmãos que ainda se encontram em dificuldades, sem um teto, aqueles que ainda vivem nas ruas, aqueles que neste momento se encontram em hospitais, aguardando cirurgia, e também, Senhor, aqueles que já não estão mais conosco, que neste momento se encontram na pátria espiritual, que cada um possa receber neste momento o alívio para as suas dificuldades, que possam ser atendidos na medida de sua necessidade. Pedimos, Senhor, que ampare e proteja aos irmãos que farão o trabalho do passe à distância, para que cada um possa fazer o melhor, para que cada irmão, cada irmã que por aqui passar, possa receber o alívio que aqui veio buscar. Pedimos também, Senhor, a proteção e o amparo necessário ao nosso irmão Luiz Rosa, que fará o estudo desta noite, que ele possa ser intuído pelos seus mentores e que a mensagem possa nos ajudar, possa nos orientar em nosso dia a dia. Estamos felizes, confiantes, sempre na misericórdia de Jesus, para o nosso estudo nesta noite. E assim, mestre amigo, agradecidos, possamos iniciar a nossa reunião em paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, o tema do nosso estudo nesta noite é O Céu Te Ajudará? Referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, itens 1 e 5. Com nosso irmão Luiz Rosa, que tenhamos uma boa noite, bons estudos. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estamos reunidos mais uma vez para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso estudo da noite de hoje está baseado no capítulo 25, Buscai e achareis. Nos itens 1 a 5, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. E para nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou ler um pequeno trecho do item 1, que é uma passagem de Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 11, onde está escrito o seguinte: Pedi, e se vos dará. Buscai, e achareis. Batei à porta, e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. Aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas notícias, boas coisas aos vossos filhos,
Não é lógico, com mais forte razão, que vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros ao que lhes pedirem? Então vejamos, meus irmãos, no sentido literal, essas palavras não fazem sentido, porque não basta um ato maquinal em que pedimos e recebemos automaticamente tudo o que quisermos. As nossas necessidades são sempre vistas por Deus e são sempre supridas com o auxílio da espiritualidade. Mas há necessidade obrigatória do nosso esforço em buscar o necessário para todos nós. Mas, principalmente, precisamos demonstrar certa humildade aos pés do nosso Pai Criador. Do ponto de vista terreno, essa expressão buscai e achareis é análoga a uma outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Na verdade, é o princípio do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso, meus irmãos, ele é filho do trabalho, visto que este, põe em ação as nossas forças intelectuais, as nossas capacidades para gerir, para suprir as deficiências que nós possuímos ou que surgem ao longo da jornada evolutiva. Na questão 674 e seguintes do Livro dos Espíritos, a própria espiritualidade mostra-nos a importância do trabalho para nós, para o nosso progresso moral, intelectual e material também. Kardec pergunta na primeira questão, na 674, a necessidade é uma lei natural? Então os espíritos claramente dizem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então vejamos nessa primeira resposta que os espíritos dão a Kardec, está ligado exatamente a um processo de que nós somos seres em criação, em formação ainda. Nossas necessidades ainda são grandes. E como é que nós fazemos para supri-las? Nós botamos a nossa força material e a nossa inteligência para pensar, pesquisar, até encontrar uma maneira de podermos resolver essa questão específica para uma necessidade que tenhamos. Na questão 675, Kardec questiona: por trabalho, só devem entender as ocupações materiais? E os espíritos respondem: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então vejam que às vezes nós ficamos muito concentrados no trabalho que gera uma remuneração, no trabalho material, quando na verdade qualquer ocupação útil é trabalho. Quando você se propõe a ouvir alguém, a auxiliar alguém, a lavar uma louça para você mesmo ou para alguém que esteja precisando de ajuda, isso é trabalho útil.
é trabalho que faz bem ao espírito. E na questão 676, Kardec mais uma vez questiona: por que o trabalho se impõe ao homem? Por que os espíritos respondem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Então vejam que o trabalho tem uma outra função mais importante. Ele, ao mesmo tempo, é expiação para aquele que errou, mas também é aperfeiçoamento da sua inteligência. Porque quando você está em trabalho, buscando uma solução para uma situação, você está colocando a sua mente para funcionar. Você está buscando pesquisar, você está buscando entender o processo para saber como se soluciona essa questão que se impõe a nós. Então isso provoca em nós o quê? Aumento da nossa capacidade intelectual e aperfeiçoamento nosso, moral e também intelectual, mais uma vez. Essas três perguntas fortalecem a ideia de que também não basta pedir para receber. É necessário um esforço pessoal, é necessária humildade ao pedir. O desejo incessante do melhor é que empurra o homem à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição e que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. E depois do alimento material, nós precisamos do alimento espiritual. É assim que nós, homens, saímos da selvageria e atingimos o estado de civilização. Emmanuel, recordando, o grande mentor espiritual, diz que trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Assim, meus irmãos, nós progredimos incessantemente, através das infinitas encarnações, é claro, juntando o aprendizado que vivenciamos ao longo das oportunidades que recebemos de aprender. E se assim não fosse, nós não poderíamos progredir. Porque se toda vez que nós tivéssemos, ao reencarnar, que fazer tudo de novo, reaprender tudo de novo, nós ainda estaríamos na barbárie. Ao pedir ajuda, devemos fazer, ao nós pedirmos o auxílio divino, como diz lá no início do estudo, ajuda-te, que o céu te ajudará. Ao pedirmos ajuda, nós devemos ter fé, confiança e fervor, usando de humildade e não de arrogância. E se formos arrogantes, seremos abandonados à nossa própria sorte. E a consequência disso é que as quedas serão muitas, E podemos dizer assim, é uma espécie de castigo para o nosso orgulho. Não pensemos que a espiritualidade e os espíritos vêm nos isentar
da lei do trabalho. Eles nos darão a força necessária se nós pedirmos, de forma humilde, mas com a certeza de que ela virá, se eles quiserem também empregar. As leis de Deus, pode-se dizer assim, protegem a casa. No entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever e se proponha a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte, a natureza nos auxilia com o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano, ou seja, a necessidade de nós querermos e também de trabalharmos por esse querer. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador, que usufrui com todas as criaturas em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não podemos dizer dessa forma que tudo acontecerá para nós sem a obrigação de pensar, de estudar, de influenciar com o nosso desejo, de programar, de agir e de fazer. Ajuda-te que o céu te ajudará, proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Mas nada se conseguirá realizar somente por nós, se não dermos de nós pelo menos o mínimo. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, terminado estes primeiros momentos de reflexões, de estudos, que possamos fazer a nossa oração final e assim passarmos ao tratamento do passe magnético que será feito à distância. Então, que possamos neste momento unir os nossos pensamentos em agradecimentos, agradecendo aos bons espíritos pelo amparo recebido nesta noite, agradecendo a Jesus, mas acima de tudo agradecendo a Deus pela oportunidade. Que possamos sair daqui melhores, com melhor compreensão, procurando sempre o caminho reto, o trabalho no bem, os pensamentos no bem, os pensamentos positivos. Sim, Senhor, estamos agradecidos e confiantes sempre na Sua misericórdia, que possamos passar a nossa segunda parte, que é o tratamento do passe à distância, pedindo sempre aos irmãos que receberão o passe magnético para que possam sentar-se em posição de relaxamento, escutando a música até o final, que estes momentos serão os momentos onde receberemos as boas vibrações e o passe magnético à distância. E assim, mestre amigo, confiante sempre na sua misericórdia, que possamos ter uma semana de paz e de tranquilidade. Uma boa noite a todos, fiquem em paz.